De volta aqui ao vivo no nosso bate-papo de hoje, o Dr. Talmir, que é pediatra, né, doutor, e voluntário também na associação. A Sara, que também é membro da diretoria da Associação do Oeste Paulista, né, de Síndrome de Down. Nosso bate-papo aqui, mais que necessário, muita gente participando. Já já eu começo a fazer as perguntinhas de vocês. Mas agora a gente vai conhecer a história da Maju. A Maju, vocês já conhecem a Maju? Sim. Ah, ela é famosa, né? Ela é uma linda. A Maju, ela é a primeira modelo brasileira com síndrome de Down e ela já quebrou fronteiras, já saiu na Forbes. Olha, um arraso, dá uma olhadinha aí. Ah lá, esse vídeo achei bem interessante. Ela é linda, né? Olha só. Ela fez esse vídeo nas redes sociais e bombou bastante. É exatamente isso, né? Falam que você é incapaz. Olha Maju, que lindeza. como é ser modelo? Ah, eu me sinto como Davi derrotando Golias. Olha que linda! Exatamente isso, né, doutor? É vida normal, apesar dos desafios, né? A gente sabe que são inúmeros, já já a Sara vai até falar pra gente. Mas aí a Maju é um exemplo maravilhoso, né? De que você pode ser o que você quiser, tem uma carreira belíssima, maravilhosa como modelo e está entre as mulheres, né? Dessa lista que saiu na Forbes, ela está entre as mulheres que mudam o mundo e que transformam antes dos 30 anos. Olha que responsabilidade, que bonito, né? Que exemplo. Que Quantas exemplo, portas né? ela abre, né? Exatamente, quebrando padrões aí, quebrando tudo. E quando a gente fala aí de desafios, eu tenho certeza que a Maju já enfrentou muitos desafios, ela já enfrentou, né, muito preconceito. Isso. Queria perguntar pra você, Sara, você como mãe, né, quais Sim. desafios você enfrenta no dia a dia? Como você lida com os obstáculos do dia a dia? E tenho certeza que muitas mães estão te acompanhando nesse Sim. momento e esse depoimento é mais que importante, viu? É importante a gente falar disso, Samara, porque muitos olham para os nossos filhos como um anjo, né? Que nós não temos trabalho, nem desafios. E pelo contrário, né? O desafio, ele é a medida do que o nosso filho cresce. Cada fase é desafiadora para a gente como mãe típica e mãe atípica. No nosso caso da síndrome de Down, eu vejo assim que o maior desafio está no olhar que a sociedade tem de capacitismo com o nosso filho, que isso é muito presente, por mais que fale assim, hoje não tem preconceito. Tem preconceito sim, tem, né? Um preconceito, ele existe e ele é grande. E um segundo desafio dos nós pais, né, com os nossos filhos com síndrome de Down, é quando eles entram na fase escolar. Olha. É muito desafiador em todos os sentidos, né? E eu entendo que também para a escola isto é novo, essa forma de incluir, mas para nós também é muito difícil, porque os nossos filhos não vêm com cartilha, né? É verdade. Eles só vêm com os pais, que eu até li essa frase, que não existe no vocabulário desistir. Nós verdade. não desistimos dos nossos filhos, né? Com certeza. E o tempo todo o que nós fazemos, né? Damos a mão para os nossos filhos e entendemos a dificuldade e vamos vencendo juntos os obstáculos, né? Para que lá na frente ele tenha a condição de escolher, e nisso nós estamos na retaguarda quanto pai para direcionar esse filho. Com certeza. Mas é desafiador a parte escolar e essa questão da sociedade, mas assim, nós não desistimos. Com certeza. E falando nessa questão da sociedade, doutor, seria importante cada vez mais, né, até conversar com as outras crianças, né, para entenderem que, como a gente disse no início, né, não é doença, gente. Então, é muito importante essa conscientização. Falta isso na sociedade ainda? As crianças, entre elas, são menos preconceituosas, né? Agora, eu queria pegar um gancho da fala dela logo no início, quando ela falou que com o marido dela, ela se uniu muito, né? Sim. Nessa questão, porque, infelizmente, eu, assim, já sou pediatra há 40 anos, e eu vejo no consultório triste situação quando a mãe fica sozinha. Olha, o marido abandona. E é uma estatística grande. Meu Deus do céu, é uma vergonha. A mãe tudo suporta. Você precisa ir lá para o Hospital das Clínicas, vai ficar sentado numa cadeira lá durante 40 dias para ver teu diagnóstico. Ela vai, para ter uma energia, tira do fundo do poço. Agora, isso que você contou, que a Sara colocou aqui, é muito importante. Essa sintonia do marido, da mulher, né, dos dois juntos. Uma rede de apoio, porque
começa dentro de casa, né? Essa comunidade, essa sociedade dentro de casa. Extrapola. Quando extrapola, você vai quebrando mesmo. E precisa, isso que ela citou da escola, né? Então, a inclusão na escola, levar a criança para uma piscina, levar para um esporte. Então, assim, sem medo, né? Porque as pessoas, elas precisam entender esse convívio. Com certeza, isso nunca vai acabar, esse preconceito no mundo, luta, né? Diária. É uma luta. Eu me lembro, eu estive deputado federal uma época, aí nós levamos o presidente Prudente um grupo de pessoas com deficiência para Brasília. Olha. E lá tinha um casal que dançava muito bem, né? Que era o Rafael e a Karina, são de Presidente Prudente. Que legal. Né? Os dois dançam muito bem. Aí nós levamos eles para o salão Nereu Ramos, um anfiteatro enorme, eles dançaram lá no Congresso Nacional. Olha só. Certo? Então, quer dizer, assim, você sabe, vamos para a praia. O céu é o limite, como você disse, né? É verdade. Entendeu? Então, você tem que fazer a coisa acontecer, não é? Então, assim, o pai presente, a mãe presente na escola ajuda com que a escola também entenda como que é aquela criança. Profissionais capacitados. E outra coisa, Samara, assim, nós como pai e mãe de uma criança com síndrome de Down, de uma pessoa com síndrome de Down, se nós não dermos esse suporte em casa, porque nós somos muito gratos a essa vastidão. Eu não posso nem citar um nome de nenhum terapeuta específico, porque todos são muito importantes para o desenvolvimento da criança e para nós, quanto família. Com certeza. Mas se não começar dentro de casa, porque lá fora é 1 hora, 2 horas, 4 horas de escola, o restante somos nós, né? Então, a gente também, como o senhor colocou, se a família não está empenhada, você também não vê o progresso dos seus filhos. Com certeza. Hoje a Gabriela, ela é coroinha da nossa igreja, da mãe da igreja. Legal. Ela está assistindo ou está na escola? Agora acredito que ela esteja assistindo. Está assistindo? Beijo, Gabi. Beijo toda a família também. E faz jiu-jitsu, o senhor falou do esporte. É uma linda que a professora Yara desenvolve. A Yara desenvolve um trabalho lindo com ela no jiu-jitsu e ela faz a natação também. Que legal. Então, assim, tudo é possível, né? Com certeza. Nós temos que dar oportunidade e o outro entender a limitação. Eles têm um tempo para chegar, que não é como de uma pessoa atípica, mas chega. Exatamente. É só a gente ter perseverança e, como eu disse, né, nós como pai, não existe no nosso vocabulário desistir. Exatamente. Doutora, agora eu quero entrar numa questão do seguinte, até li hoje pela manhã uma matéria da revista Exame falando justamente disso, que as crianças, né, obviamente vão virar adultos e que tem um envelhecimento um pouco precoce, aí os pais já idosos cuidando dos seus filhos com síndrome de Down. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do envelhecimento, se tem um envelhecimento precoce ou não, como que funciona? Na verdade, tem uma susceptibilidade maior, né, de ter aumento de colesterol, triglicérides, glicemia, né, se você não ficar atento, acabar sendo diabético ou tendo assim que fazer um controle com medicamento. Então isso leva realmente a uma vida adulta, jovem adulto, já com mais dificuldade. Então, mas se você conseguir controlar bem até a fase da adolescência, então tem tudo para depois seguir em frente, tranquilo, né? Então assim, hoje nós temos muitas nutricionistas que são muito preparadas, que vão adequando a alimentação, né? Então, inclusive a gente tem que quebrar esse preconceito. Muita gente vai em nutricionista achando que a nutricionista é igual uma cozinheira, tal. Não, fez 5 anos de faculdade integral. Então, estão muito preparados, né, para ajudar, sabe? Então, assim, até mesmo você cozinhar numa panela lá de alumínio, mexer tal, para criança de síndrome de Down não é bom. Sim. Entendeu? Tudo isso aumenta o alumínio no corpo dela, etc. Então, assim, se você cuidar bem, a criança vai se desenvolver bem e vai ser mais fácil para toda a família, né, conviver junto com essa pessoa indo para a fase adulta. Até para se tornar mais independente, né? Porque acredito que seja uma preocupação dos pais, né? Eu vou envelhecer também, e meu filho, minha filha. Então, deixar, né, essa criança crescer para ser independente também, né, doutor? Isso. E tem, assim, existe até um outro lado também, que seria de política pública. Por exemplo, Sim, uma mãe que se dedica ao filho,
né, ou que tem síndrome de Down, ou alguma outra síndrome e tal, aí aquela mãe às vezes não consegue nem trabalhar. É verdade. Né? Ela não consegue tal. Aí como é que fica? Certo? É possível que você tenha uma aposentadoria para a mãe que depois, né, a criança está envelhecendo, ela está precisando de ajuda, como é que fica? É verdade. E a criança, de repente, é muito pesada, né, começa a ter um problema na coluna. Sim. Nossa, muitas questões assim. Exato. Abre um leque aqui, né? Ô, Samara, e fala assim, como fica nós mães, nós mulheres, né, dentro dessa maternidade? É verdade. Até em conversa com a Tayane, eu falei, Tayane, como fica o nosso reposicionamento dentro de um mercado de trabalho? Exatamente. O que nos resta é fazer o que dentro desse mercado de trabalho, né? Quando ainda tem possibilidade, porque muitas mulheres não têm essa condição. O que nos tem como alternativa, como novo cálculo dessa rota, empreender. Exato. Porque empreender, nós fazemos o nosso tempo e não deixamos de cuidar dos nossos filhos, né? Mas muitas mães não têm essa condição. Exatamente. Então, isso é uma dor da família também, exatamente. Né? Aí, mas a gente toca aí no tópico de que é um leque tão grande, né? Sim. Coisas, assim, de suma importância para a gente tentar, né, da melhor maneira possível, melhorar, né, doutor? E as próprias empresas, os empresários que estiverem nos assistindo, assim, ter essa sensibilidade de ajudar a mulher, o pai, porque a criança, de repente, ela precisa de mais cuidados. Então, e a mulher, depois que cuida de um filho, mesmo com atestado médico, ela volta com mais energia para trabalhar. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Olha só, ajudando aqui as nossas telespectadoras, doutor. Não sei se vai dar tempo de fazer todas, tá, gente? Mas eu tô olhando aqui, achei bem interessante uma telespectadora de São José do Rio Preto, a Ana Carla. Beijo, Ana. Ela tá dizendo que ela é mãe de uma criança com síndrome de Down, que tem 7 aninhos, e ela quer saber, doutor, se a criança com síndrome de Down pode ter aí alguns aspectos de autismo, ela tá dizendo aqui. Eu tentei resumir o depoimento dela, mas é basicamente isso. Sim, a criança tem síndrome de Down, ela pode ter autismo também? Olha, eu estudo a questão do espectro autista, assim, há mais de 8 anos, né, em congressos, etc, etc. Aí, de repente, chega lá um papa do autismo. Ele vai dar uma palestra, aula magna, né, para 4.000 conferencistas, congressistas. Aí ele fala assim, pessoal, eu vou falar de mais ou menos 60 espectro autista. De repente, no meio da minha palestra, vocês vão falar assim, o professor também ele também é. Então, por quê? Porque a gente discrimina tanto, a gente acha que é só alguma coisa. Então, de repente, a criança com síndrome de Down, ela pode sim ter alguma questão de autismo. Pode, né? Agora, hoje, a gente pode, é importante diferenciar o que é um comportamento de autismo com uma má interpretação, uma dificuldade na comunicação. Então, hoje a gente está assim, com mais detalhamento para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Perfeito. Então, a gente tem que evitar rotular. Não, meu filho é autista. Se eu falo isso aí, parece que esparrama para toda a vizinhança, toda a família, já fica marcada. Não posso colocar um rótulo assim. Então, a gente tem que ter calma. Em geral, um diagnóstico desse leva no mínimo 4 anos. Olha só. Para ser uma coisa assim mais Doutor Talmir, e no meu dia a dia como mãe, eu vou falar assim como mãe, né? Os nossos filhos com síndrome de Down, se for olhar, todos são autistas. Foi igual o Dr. Talmir colocou. Porque as características são muito parecidas, né? Então, por isso, assim, pode acontecer? Pode acontecer. E acontece, né? Mas nós temos que ter essa sensibilidade, porque para que não acontecer isso que o senhor acabou de falar. Os nossos filhos, como, por exemplo, a minha Gabriela, não ser vista mais como Gabriela, ser vista como a síndrome de Down e autista. É verdade, exatamente. Então, antes de qualquer rótulo, tem um ser humano. Com certeza. Isso, exatamente. Não é, doutor? Eu tive a oportunidade, a graça de Deus, de estudar no hospital na Inglaterra, chamado John Radcliffe Hospital. Eles eram especializados em crianças com síndrome de Down. Olha só. Aí, eles, por exemplo, assim, a pessoa fala assim, como é que eu vou comunicar com meu filho? Começa com coisa simples, vamos para casa, você gosta do gatinho? Vamos comer? Vamos tomar banho? Sim, algumas mímicas, as pessoas vão aprendendo aquilo tal, e com o apoio hoje de fonoaudiólogas, a psicopedagogia, você vai aprendendo uma série de coisas. Então, você vai quebrando isso, vai ajudando, né? Sim. Então, aí, a pessoa se sente integrada. Então, você não vai falar assim, aquela criança com síndrome de Down, não. Aquela criança com trissomia, não. Você vai falar assim, não. Aquela criança. A Gabriela, né? O José.
Gente, é isso. Exatamente. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão, né, da deficiência. Aí, antes que eu me esqueça, o Dr. Jerome Legênio, quando ele dava palestra em público, ele falava assim: quem de vocês, por exemplo, aqui hoje no estúdio, ou dos espectadores, telespectadores, né, que estão aí assistindo, quem de vocês não tem uma deficiência, que levante a mão, que mande uma mensagem para a Samara agora: eu não tenho nenhuma deficiência. É verdade. Ele perguntava por quê? Porque todos nós temos alguma limitação, alguma deficiência. Com certeza, exatamente. Exatamente. Bom, daria pra gente ficar o resto da tarde conversando, né? Um bate-papo muito agradável, mas infelizmente nosso tempo não dá mais. Queria agradecer gentilmente o Dr. Thalmer Rodrigues, que já é de casa, tá sempre aqui com a gente, né, doutor? A Sara Lopes, que é a mãe da Gabi e também membro da associação. Muito obrigada pela sua colaboração. Foi, assim, de suma importância. Eu que agradeço. Eu posso deixar um convite, Samara? Eu quero deixar um convite para quem não conhece a nossa associação, Samara, que venha conhecer, venha fazer parte desse projeto. Esse projeto hoje ele é mantido praticamente por doações, por voluntários. É um trabalho lindo. Lá dentro da associação, tudo que acontece é de verdade. Olha só, eu vou lá conhecer, viu? E você fica com um convite muito especial. Rua Rui Barbosa. 1521. 1521. Rua Rui Barbosa, 1521. Eu vou divulgar lá no meu Instagram o dia que eu vou estar por lá e convido você aí comigo. Bora lá conhecer. Gente, muito obrigada. Beijo a todo mundo da associação que está acompanhando. Muito obrigada pelo seu trabalho maravilhoso, né? E até a próxima. O espaço está sempre aberto aqui para vocês, viu? Obrigada. Até a próxima.